Aleluia. Só os que estão vivos, dê glória a Deus. Sempre me falam que o culto das 7 é o mais animado. E tem o povo mais animado da Igreja Metodista Renovada. Só não sei qual lado que é mais animado, se é o daqui, se é do meio ou de lá. Será que é esse aqui? Deus é bom. Estamos aqui desde manhã, graças a Deus. E não é fácil, não. Mas Deus é bom. E a cada culto o Senhor vai nos dando mais renovação. Porque esse é o ano da renovação. Põe a mão no nome de alguém e diz assim: eu profetizo que 2019 vai ser o ano da renovação na tua vida. Não, continua dizendo: a renovação na tua cabeça, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, na tua família, nos teus negócios, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E como eu comentei nos outros 2 cultos, preciso comentar aqui também. E quando eu preparei a mensagem para esse domingo, eu não sabia que eu ia falar de uma pessoa que ontem foi eleito presidente do Senado Federal, né? O Davi. Alô? E nós estamos vivendo um sonho. Não sei quantos estão vivendo o sonho, mas eu estou vivendo um sonho. Só vou falar para esse irmão aí que fala amém aí, ó. Porque eu não tenho dúvida, pelo menos eu, minha equipe, meus pastores, a rede de mulheres de joelho, a rede da aliança, todos nós estávamos em oração para que Renan Calheiros não fosse eleito. E tudo indicava que seria ele, mas a reviravolta foi tão grande, aleluia. Eu acho que o anjo apertou o pescoço dele e mandou ele renunciar, né? E o Davi começou o discurso dele ontem pela primeira vez, ao assumir o Senado. A primeira coisa que ele disse: eu agradeço a Deus. Foi a primeira palavra dele. Então estamos vivendo um sonho, amém? Então põe a mão no nome de alguém e fala assim: se você é brasileiro, Deus está abrindo os céus para nós entrarmos com tudo nesse ano. Aleluia. E esse ano é um ano muito especial porque é o fim de uma década. E foi chamada década do profeta, para que 2020 comece uma década que vai ser chamada década do evangelista. Então nós estamos num ano transicional. Ou seja, no ano de preparo para sair da década do profeta, ou seja, tudo que é profético, tudo que é ato, tudo que está ligado ao profético, foi preparar a igreja para a maior colheita de almas que vai haver a partir de 2020, que será a década da colheita, a década do evangelista. Põe a mão no nome de alguém e fala: prepare-se, porque toda a tua família vai vir para Jesus. Aleluia. Aleluia, eu creio. Eu creio. E lógico que a história de Davi é uma história conhecida, é longa, dos mais antigos de igreja que estão aqui, não precisa levantar a mão, mas os mais antigos sabem que essa história é contada desde pequenos, nas classes de escola de crianças. Hoje, a história de Davi virou desenho animado, virou filme. Nas televisões, no cinema, tem Davi para todo lado. Então já não é uma história desconhecida, mas com certeza a grande marca da história de Davi é o momento que ele vence Golias. Essa é uma das grandes marcas da história de Davi. Eu peguei só um versículo de toda essa história para a gente meditar e compartilhar. Eu não gostaria de pregar hoje, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que Deus pôs no meu coração, amém? 1 Samuel, capítulo 17, o verso de número 11. 1 Samuel 17, 11. Está escrito assim: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram
muito. Repete comigo: espantaram-se e temeram muito. E eu paro aqui exatamente nessas duas expressões para compartilhar algumas coisas que foi assim levantado no meu coração. Primeiro, por que um exército inteiro, que era um exército vitorioso, conseguiu ficar paralisado 40 dias? Por outro lado, me chama a atenção que o outro exército que está afrontando também ficou paralisado. E aí eu lembro de uma expressão brasileira, que eu não sei se é verdade ou não, porque eu nunca testei. Diz que cachorro que late não morde. Né? Eu não testei, mas é o que falam. Então eu vejo ali um Golias 40 dias ameaçando, mas também não fez nada. Ficou parado. Mas quando a Bíblia me chama a atenção dizendo que o povo de Israel espantou-se e temeram, eu começo a analisar o que está passando no coração desse povo. E eu descobri que é algo que a gente faz todo dia, passa na nossa vida, muitas vezes até sem perceber. Primeira coisa que eu descobri, que eles estavam debaixo de angústia. Aí eu fui estudar um pouquinho, e uma das conclusões básicas de angústia é medo da morte. E aí, se você pensar um pouquinho, toda pessoa que vai para o hospital, por exemplo, passando muito mal e parece que não tem um diagnóstico, tem aquela angústia de morte, pensando que vai morrer. E a angústia de morte é muito forte. Então, uma angústia leva a pessoa a pensar coisa ruim a respeito. Então, eu fico imaginando soldados ali, imaginando aquele Golias, se tiver que enfrentar, ele vai me matar. Se ele matar, eu vou morrer. Se eu vou morrer, a angústia já veio. Então, esta angústia fez o temor aparecer. A segunda coisa que eu percebi, uma forte ansiedade. Por que ansiedade? Ansiedade é algo que você teme de algo que você ainda não passou. Por exemplo, você tem que começar um curso novo. A criança, o filho seu, a filha sua vai para a escola pela primeira vez. Eles até choram, tem criança que chora. Por que chora? Porque há uma ansiedade, não sabe o que vai encontrar lá, não sabe como é que vai ser, e isso traz medo. Você está aqui? Então esse povo está passando um momento difícil, eles estão angustiados, aquele medo da morte, eles estão ansiosos porque não sabem como é que vai ser a guerra, como é que vai enfrentar esse gigante, e isso trouxe medo, porque para mim isso é uma sequência. Angústia, ansiedade e medo. E o medo paralisa. Põe a mão do teu irmão e fala assim: o que o pastor está dizendo, que na tua vida, o que te paralisa é o medo. Mas veja, o medo não veio por acaso, o medo veio depois de algumas consequências. E eu comecei a estudar sobre essa questão para a gente entender o que é ansiedade, o que é angústia, o que é medo e por que paralisa e quem são esses gigantes que nós precisamos destruir. E eu vou terminar essa noite aqui, se Deus permitir, entregando para você 5 pedras para você vencer os seus gigantes. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: se você tem que sair daqui hoje vencedor. E a ansiedade é uma coisa interessante, essa questão de que gera o medo, né? Eu estava lembrando aqui, a Luciane está aqui hoje, minha filha. Eu estava lembrando que eu tenho as 2 filhas. Né? Uma é tão medrosa quanto eu, para algumas coisas, principalmente para ir em brinquedos, desses doidos. Né? Mas a Lu já não, a Lu não tem medo de nada. E às vezes eu tenho vontade de ir. E alguns até eu vou, mas irmão, dá um medo. E a gente acaba não indo por medo. Mas sabe o que acontece? Uma coisa que eu descobri: depois que você vai a primeira vez e vê como é, passa o medo. O que é isso? É o seguinte: primeiro você gera uma ansiedade. O que é ansiedade? Eu não sei o que vai acontecer. E aí gera medo. Mas quando você enfrenta o medo e vence, você descobre que não precisava ter medo. Põe a mão no teu irmão e fala assim: o que o pastor está tentando te dizer, que o medo é o que te paralisa. Mas hoje, você vai passar por cima disso. Porque todo mundo passa por isso, irmão. Se você analisar um pouquinho, olha, não precisa ser crente não, cabeça normal.
Todo mundo passa por angústia. Todo mundo passa por ansiedade. A gente sabe que não é bom, que é até pecado ansioso. A gente sabe disso, mas a gente vive assim. Nós vivemos num mundo terrível, irmão. E você nunca sabe. Por exemplo, quem mora em alguns lugares assim mais complicados, fica ansioso quando sai de casa. Será que eu vou voltar? Será que algum ladrão vai me pegar? Sempre tem uma ansiedade. E essa ansiedade gera medo, e o medo paralisa. Repete comigo, ansiedade gera medo, e medo paralisa. Agora, Davi venceu Golias. E a história bíblica é muito simples até. E quando se conta a história de Davi venceu Golias, também se conta simplesmente. Mas a gente tem que entender por que Davi venceu Golias. É óbvio que tem N alternativas. Se você ouvir pregadores diferentes, cada um tem uma conclusão. Mas como sou eu que estou falando, vai ter que ouvir a minha. E veja que coisa forte. Davi não venceu Golias simplesmente porque ele chegou lá, ele era tremendo, ele era poderoso, ele era adorador. Não, ele já teve experiências antes. Ele já tinha vencido um leão, já tinha vencido um urso, e agora aparece um Golias. Se você pensar bem, não está na história, eu estou imaginando, porque ser humano a gente passa igual. Davi não é diferente da gente. Então ele deve ter passado o mesmo sentimento. Quando ele enfrentou o leão, foi o primeiro obstáculo que ele enfrentou. Será que ele não ficou pensando, será que o leão vai me matar? Ele nunca tinha enfrentado um leão. Com certeza ele teve angústia do tipo, posso morrer. Segundo, veio ansiedade também no coração dele, porque ele não sabe como é que pega um leão. E o medo estava ali, só que ele enfrentou. Essa é a diferença, ele enfrentou. E quando ele mata o leão, acabou o problema dele, porque a angústia não tem mais, o leão está morto. Mas depois veio um urso. O urso já é diferente de leão. O que Davi pensou? Bom, o leão eu matei, mas como é que é o urso? É algo que eu também não conhecia. E de repente ele passa as mesmas dificuldades. Ele fica angustiado, porque talvez o urso mate ele. Ele fica ansioso, porque ele nunca pegou um urso. Mas o medo não paralisou ele. E de repente ele mata o urso. Meu irmão, depois de passar pelo leão e urso, qualquer Golias é moleza. Alô? Porque ele já não tem mais angústia, não tem mais ansiedade, ele não tem medo. Por que eu posso provar que ele não tem medo? Porque aquele cachorro latiu 40 dias. Pensa comigo, irmão, eu nunca tinha pensado nisso. Hoje comecei a pensar, por que um cara tão grande que ameaça tanto já no primeiro dia não foi lá e matou todo mundo? Por que ficou parado? Porque o bicho, apesar de ser grande, também tinha medo. Porque se ele não tivesse medo, ele já tinha enfrentado. Ele ficou latindo. A segunda coisa que eu descobri, que apesar de ele que está ameaçando, quando Davi chegou, não foi ele que enfrentou Davi. Davi é que foi lá enfrentar ele. Vou repetir. Foi Davi que saiu do seu lugar e foi lá no lugar do inimigo. Porque Davi não tinha medo, não importa se é Golias. Ele foi lá e matou o cara. O irmão do teu irmão fala assim, se você está entendendo, quando você tem medo, você paralisa e não vence. Mas quando você é ousado, pode ser gigante, você vence. Quantos estão aqui? Agora é uma coisa tremenda, porque dentro do projeto de Deus, nós temos uma escada para chegar lá. E essa escada se chama escada da fé. Repete comigo, escada da fé. O que significa escada da fé? Que você começa no primeiro nível, mas o último nível não acaba nunca. Enquanto nós tivermos essa terra, temos a possibilidade de subir de nível. Como é que sobe de nível? Alô, Lula, quantos quer saber? Então eu vou falar só para você que falou eu. Quando Deus te dá uma prova,
Ele está testando a tua fé. Deixa eu falar aqui. Eu preciso desmistificar algumas coisas aqui de crente. Graças a Deus eu não sou mais crente. Eu sou filho. Porque crente até o diabo é. Mas a gente tem que desmistificar algumas coisas. Quando você pede fé, Deus te dá prova. Vou repetir. As pessoas não entendem isso, irmão. Como é que Deus pode provar algo que Ele vai te dar, com o fruto do que Ele vai te dar, se você não passar por aquilo? Por exemplo, tem gente que fala assim, Deus me dá paciência. Aí vem um monte de tribulação. Aí você pensa, será que eu orei errado? Não. Como é que vai provar a tua paciência se não tiver tribulação? Alô? Aí o cara é crente, sabe aquele cara crente? Ó, Deus me enche de fé. Aí Deus tira todo o teu dinheiro. Irmão, é óbvio para mim. Porque se eu estiver cheio de dinheiro, com saúde, para que eu preciso de fé? Aí você pede fé, Deus tira tudo. E aí tem os caretas aí chatos, crentes chatos, falam assim, ai Deus, o senhor tirou. Ah, você pediu. Estou atendendo a sua oração. Só que aí você tem que vencer. E quando você vence, você vai para a glória, não eternidade. A tua glória é o resultado da vitória. E você sobe de nível, mas no outro nível você está lá, aleluia, eu fui abençoado, aí vem outra prova. Que é a possibilidade de você subir de novo nível. Mas tem os crentes que param no degrau. E sabe o que acontece quando alguém para no degrau? Atrapalha quem quer subir. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim, se você é uma pessoa que resolveu parar, eu te peço um favor, saia da minha escada que eu quero passar. Infelizmente, quem para atrapalha os outros, irmão. Você tem mais gente para dizer para você, não vai, do que gente que dizer, vamos junto. E é de fé em fé, de glória em glória. Põe a mão do irmão e diga assim, de degrau em degrau, vai chegando lá. Cada um de nós passa momentos na nossa vida que você tem que tomar uma decisão de ousadia. Senão não vai para frente. Até no chamado. Quantos aqui tem chamado de Deus para alguma coisa? Não, levanta a mão só os que tem. Os que não têm chamado, levanta a mão. Ok, os que nunca levantam a mão não faz nada porque nem sabem o que é chamado. Eu era crente normal, irmãos. E um dia, eu e minha esposa somos batizados com o Espírito Santo. A gente não entendia nada, porque não tinha quem ensinasse. Mas aí vem um profeta e diz assim, vocês vão ser pronto-socorro espiritual. E vai ter uma missão chamada Shekinah. Foi eles que falaram. Nem sabia o que era Shekinah, a gente não sabia nem escrever Shekinah. Mas o medo paralisa, irmãos, porque nós começamos a reunir 6 casais para orar. Toda semana, mês após mês, e não saía do papel. Por quê? Porque eu, por medo de assumir o meu chamado, eu criei um triunvirato. Forte essa palavra. Eu sei falar bonito. O que é um triunvirato? Eu peguei, era eu e mais 2 casais que eram os líderes. Então eram 3 cabeças de líder, e 3 cabeças é monstro. Ele não vai para frente. Até o dia que eu tive a coragem de chegar na reunião e dizer assim, gente, o chamado é meu, a partir de hoje eu assumo a liderança. Aí a missão começou. Talvez tenha gente aqui que está assim nessa situação. Deus te deu um chamado e você está esperando outro fazer no teu lugar. Deus te deu um chamado para ser líder de célula e você fala, não sei. Deus te deu um chamado para você abrir tua casa para célula e você fala, não sei, está parado. E Deus está passando o tempo e vai chegar no final de 2019 e fala assim, por que eu não fui abençoado? Porque você não subiu o degrau da fé que Deus queria de você.
Põe a mão no nome de alguém e diga, não disfarça não que ele está falando de você, irmão. Nós passamos degrau por degrau para poder ter vitória. E doenças, então, enfermidade. Deus não quer que a gente fique doente, irmão. Não é desejo de Deus. Mas nós vivemos num mundo que está cheio de enfermidade. Agora vem uma bendita praga do dengue 2 para São Paulo. Aí o cara está falando hoje assim, que você pegou dengue 1 não importa, porque dengue 2 é outra coisa. E nós estamos sujeitos a essas coisas. E aí você tem que vencer as enfermidades. Mas se você vence é com fé. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para quem está ao seu lado assim, não tem jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se a pessoa para quem você falou é uma pessoa que não entende, ele vai perguntar, mas por que eu tenho que agradar a Deus? Porque a Bíblia diz no Salmo, que agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É tão simples. Você está passando uma prova e fala, Senhor, me abençoa. E Deus fala, se agrada de mim. E aí você se agrada de Deus e Ele te abençoa. Quer ver uma coisa? Quantos aqui tem filhos? Quantos tem 3? 4? Vou parar por aqui. É verdade ou não que os filhos são diferentes? Sim ou não? São diferentes. Sempre tem no meio dos filhos o melado. Quem é o filho melado? É aquele filho que beija o pai, abraça a mãe, não pede nada, é o primeiro colocado em tudo, não dá trabalho para nada. Alô? Esse é o filho melado. E quando o pai tem um filho melado que nunca pede nada, o dia que o filho chegar para ele e falar assim, tem 10 pratos, ele dá, irmão. Lógico. E aí, depois de uma semana, o pai descobriu que ele pegou aqueles 10 pratos e deu para um traficante. Como será a reação do pai? Mas digamos que esse filho, depois de repreendido, foi repreendido, o pai deu uma lição nele, ele se arrependeu de verdade e voltou a ser o filho melado. 3 anos depois, ele é novamente igualzinho. E aí ele chega para o pai, tem 10 pratos aí? E o pai dá. Se arrependeu, voltou a ser o filho melado. Uma semana depois, o pai descobriu que ele deu de novo para o traficante. A pergunta óbvia é, na terceira vez que ele pedir as 10 pratos, será que o pai vai dar? Olha para o teu irmão e fala assim, Deus é pai. É exatamente igual. Você se agrada do Senhor, louva o Senhor, adora o Senhor, faz tudo certinho, vem na igreja, dizima, semeia, é um crente abençoado, não falta em nada, e Deus te abençoa. E aí você pega a bênção e dá para o bandido. Gasta no que não devia, não honra o Senhor com o seu dízimo nem com a sua oferta. E aí Deus vem te dá uma repreensão através do profeta, e aí um dia você fala, Deus, me arrependo. E volta a ser o crente que agrada o Senhor. E Deus te abençoa de novo. E passa um tempo, Deus descobre que você pegou a bênção e gastou tudo de novo, não deu dízimo, não deu oferta. Você acha que na terceira vez Ele vai te abençoar? Porque tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, está uma dívida tremenda, tem falta de dinheiro, vamos lutar contra o diabo. Falando, não luta não, irmão, não é o diabo, ele não é dono do ouro da prata, quem fechou a torneira foi Deus, irmão. Põe a mão no teu irmão e fala assim, eu acho que tudo de hoje é para você. Quantos estão aqui? Há momentos que você tem que vencer Golias, porque se você já venceu um leão, já venceu um urso, vai vir um Golias. Vocês ouviram a palavra do apóstolo Joel? Essa palavra eu tenho reverberado também. 2019 vai ser o melhor ano da sua vida. 2019 vai ser um ano tremendo, irmãos.
Mas tem coisas que nós vamos ter que enfrentar. Os gigantes estão aí. Não, vou repetir. Deus não disse, eu vou te abençoar e vou tirar o gigante. Ele vai te abençoar, tenha de bom ânimo, porque eu já venci, então você vai vencer também. Essa é a grande verdade. Jesus mesmo falou disso. Eu fiz uma tradução do versículo. Essa é na minha versão. Jesus disse assim: no mundo tereis diáconos, mas tem de bom ânimo, eu venci os presbíteros. São os leões, os ursos e os gigantes. Estão aí. Nós estamos aqui. Não é fácil, irmão. Você pensa que é fácil a gente estar passando, porque a gente está na frente, é pastor, a gente não passa as mesmas dificuldades? Para nós é pior ainda, porque quem ensina leva mais chumbo. Porque você não está ignorante. Eu lembro que em 2017, dezembro de 2017, foi dezembro de 2017, né? Acha que sim. Você não sabe o que eu vou falar, né? Ah, ok. Essa é minha mulher. Mas em dezembro de 2017, eu fui convidado novamente, todo ano sou convidado para ministrar na conferência anual da Igreja Bola de Neve. E como preletor, todo ano tem que ir lá. E era quarta-feira o meu dia à noite. Só que na quarta-feira a Cleide começou a passar mal. Uma falta de ar, tosse violenta, começou a perder o ar. E eu levei ela para o pronto-socorro durante o dia. E lá no pronto-socorro tentaram diversas vezes e nada de melhorar. Pelo contrário, ia piorando, piorando, piorando. E quando foi 6 horas da tarde, eu tinha que tomar uma decisão de continuar com ela ou ir ministrar. Mas a Cleide, apesar de toda a dificuldade, ela disse: você tem que ministrar. Então eu fui, minhas filhas chegaram, a Eliana e a Luciana chegaram e ficaram com ela. E eu fui ministrar, e o tema que me deu para ministrar foi tempo de milagres. E as minhas filhas, para me poupar, não escreveram nada do que estava acontecendo. Então não recebi nem um zap, nada, não sabia nada, tive que crer. Ministrei a palavra, quando foi 11 horas da noite eu terminei o culto. De lá fui para o hospital. Quando chego no hospital, o que tem? A Cleide está internada na UTI, toda entubada. Não podia entrar, mas o médico permitiu que eu a visse. De longe eu a vi ela entubada. E da forma como ela estava, eu sabia que aquela noite ia ser uma noite muito difícil e decisiva. Eu tinha que fazer alguma coisa. Humanamente, nada. Então o que eu podia fazer? Orar. Então, como bom crente, eu pensei, vou passar a noite inteira orando. Só que quando eu cheguei em casa, Deus falou algo comigo. E eu lembrei que é um ato profético que funciona. Alô? E o que eu fiz então? Eu ajoelhei na cama, peguei o pijama da minha esposa, levantei o pijama e cheguei diante de Deus e falei: Deus, o Senhor tem uma promessa que foi dada através de muitos profetas, que eu e a minha esposa não morreríamos até ver toda a obra que o Senhor deu para nós cumprida. E você sabe que terminei essa oração, me deu sono? E eu dormi. Pus o relógio para despertar bem cedo e fui para o hospital logo cedinho. Quando eu chego lá, ela já não estava mais nem entubada, não tinha mais nada. Aleluia. E uma das médicas da UTI disse, ela vai para o quarto. Mas aí veio, olha, não vai poder ir para o quarto porque tem um procedimento que a UTI tem que fazer. Ela vai ter que fazer todos os exames. Fiquei lá no hospital esperando a hora que ela ia para o quarto. Passou por todos os exames. Chegou no quarto, ficou lá comigo. E a gente esperando o médico. Aí entra um senhor, já de idade, um médico-chefe. E quando a medicina não conhece milagre, não conhece a Deus, eles não sabem o que falar. E aí vem as perguntas mais imbecis possível. Porque esse médico chegou no quarto, olhou para mim e para minha esposa, a primeira pergunta que ele fez: vocês estão bem entre vocês? Vocês não têm nenhum filho passando o problema? Começou a fazer pergunta absurda. E a gente respondia não. Quando nós respondemos que não tinha nada, ele falou: é porque os exames não deram nada.
Ele não sabia falar, foi um milagre. Então você tem que matar leão, urso e Golias sempre. Não é o fato de você ter um chamado, ser usado por Deus, ser unção, orar pelos outros, os outros são curados, que você não vai passar. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci e vocês vencerão. Põe a mão no teu irmão e fala assim, diante de Deus, você tem que colocar as promessas dele na tua vida. Se você pegar alguns homens do Antigo Testamento, você vai ver que eles chegavam diante de Deus e diziam, lembra-te da tua promessa, Senhor. Moisés teve coragem de falar, lembra-te. Abraão teve coragem de falar, lembra-te. Porque Deus quer que a gente lembre Ele das promessas. O irmão, teu irmão fala assim, você não tem ideia. Tem muito mais promessa de Deus sobre a tua vida. Mais do que você sabe. Eu lembro de um texto agora bíblico que eu falei à tarde, mas eu esqueci a rua e o número. Porque às vezes o texto bíblico vem na minha cabeça e eu esqueço o número e a rua. Mas é em Coríntios, que eu lembro, porque eu sempre lembro dos corintianos, que um dia vão ser libertos em nome de Jesus. Eu oro para que eles sejam libertos, se tornem todos São Paulinos. Mas não adianta amarrar, irmão, estou orando direto. Mas o texto está na carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz assim, todas as promessas de Deus têm o sim de Deus e o amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque o amém desse texto é em letra maiúscula, é nome próprio. E aí eu vou no livro de Apocalipse, está escrito que Jesus é o amém. Então o que Deus está dizendo? Toda promessa que eu fiz tem o meu sim e o de Jesus também. Então não tem como não acontecer. Toda promessa que Ele fez na tua vida vai acontecer. Tem o selo de Deus e o selo do Filho dele. Aleluia. Põe a mão no nome de alguém e profetiza. Eu profetizo que você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprir na tua vida. Não deixa o medo te paralisar, irmão, diante do que Deus tem para você. O diabo é cachorro. Ele fica latindo o tempo todo. Vou te matar, vou te destruir, vou tirar isso de você. E aí as pessoas paralisam. Não, fala assim, cachorro, vou te dar um pé. E você sabe para onde você vai. Faça como Davi, não espere ele atacar, você ataca. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é ficar aqui parado esperando o inferno vir. É fazer como Davi, vamos lá e arrombar as portas do inferno. Porque é você que ataca, aleluia. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, o pastor está animado, hein? Segundo Coríntios 1:20. Obrigado. Vou gravar. Agora escute uma coisa muito interessante. O Golias estava lá 40 dias. Ele não saiu de lá. Os Golias não saem, eles continuam. Nós é que temos que vencê-los. Não adianta você orar, Senhor, tira os problemas. Você nunca vai ter vitória se Deus tirar os problemas. O que você tem que falar, Senhor, me dá estratégia de como vencer os meus problemas. Me dá as armas para vencer. Porque eu quero vencer e ser um vencedor. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, eu profetizo. Você em 2019 vai vencer todos os leões, todos os ursos, todos os gigantes que se aparecerem na sua vida. Aleluia. Uma segunda coisa que eu preciso passar é que você determina o tempo que você vai ficar parado. O que eu estou falando? O povo de Israel saiu do Egito, sim ou não? Quantos lembram disso?
foram em direção à terra prometida, mas tinham que passar pelo deserto. Deserto é um lugar que não tem nada. O que aconteceu com esse povo? Logo no começo, no livro de Números, capítulo 30, se não me engano, está a história desse momento. O que aconteceu? Eles começaram a ficar angustiados. Por quê? Entraram no deserto, sol daquele tipo, sem comida, começaram a pensar, vamos morrer. Começaram uma ansiedade, porque eles não sabiam qual é o caminho do deserto. Eles não conhecem nada de deserto, viveram no Egito. Ficaram com medo e começaram a murmurar. Quem fica com medo murmura. Moisés vai diante de Deus e diz, o povo está murmurando. E Deus fala assim, manda 12 líderes escolher a terra prometida e ver se ela existe. Eles ficaram parados ali no deserto enquanto os 12 líderes foram. Você conhece a história? Quando os 12 líderes voltaram, eles vieram com os frutos da terra. Quantos viram um cacho de uva já na mesa? Só os que viram. Não, um que precisa 2 homens para carregar. Nem Itu tem. Mas a Bíblia diz que, eu estive em Israel, tem uma cidade de Israel, esqueci o nome daquela cidade, até o pastor Jorge tirou foto, porque a igreja dele chama Vinho Novo. Na entrada da cidade tem uma praça e tem uma estátua com 2 homens carregando um cacho enorme de uva. Porque realmente existiu isso. Então imagina o povo que está desesperado vendo os líderes chegar com um cacho de uva. Daquele tamanho. Olha a esperança. Mas no meio dos líderes, e aqui tem um perigo, aleluia. Porque tem infelizmente líder que leva você para baixo. No meio dos líderes teve um que disse, tudo bem, a terra existe, aqui está o fruto, mas a gente não pode ir lá porque tem gigantes. Eu fiquei pensando, Alex, nos livros paralelos, nem na Bíblia, não tem detalhe. Me dá a impressão que esse povo que viveu no Egito, 430 anos de escravidão, não conheceram o que era gigante. Porque no Egito não tinha gigante. Então, quando os líderes falaram para eles, lá tem gigantes, o que tem na cabeça dele? Eu não sei o que é gigante. Os líderes perceberam que eles não sabiam, então tinha que dar uma referência. Qual foi a referência? E nós parecíamos gafanhoto. Gafanhoto eles conheciam, porque no deserto tem. O que levou a mensagem? Olha a mensagem terrível. Levou uma visão de que eles eram pequenininhos e os caras eram grandes. O que aconteceu? Desistiram de entrar na terra prometida. Agora eu vou contar algo para você. Eu fiz o estudo. Estudei algumas pessoas que estudaram sobre esse assunto. E a descoberta é que no ponto que eles estavam, se eles tivessem decidido ir para a terra prometida, eles iam gastar 17 dias. Eles decidiram ficar no deserto e gastaram 40 anos. Põe a mão no teu irmão e fala assim, se você entendeu, tem coisa na tua vida que você pode conquistar em uma semana, mas por causa do medo, você leva anos para conquistar. Agora eu pergunto para vocês, eles estão paralisados, os gigantes estão lá, passaram 40 anos no deserto, entraram na terra prometida e os gigantes continuam lá. Só que Davi chega com uma visão diferente. Davi não está preocupado se ele é pequeno e o gigante é grande. Eles não têm ansiedade, ele não tem angústia, porque ele já matou um leão, um urso, e agora tem alguém afrontando. Não ele, presta atenção, ele não lutou por causa dele, ele lutou porque ele estava afrontando o Deus que ele cria. E ele enfrenta. De que maneira? E aqui eu termino. Eu gosto de falar termino para todo mundo ficar em silêncio. Crendo que eu vou terminar mesmo. Davi tinha 5 pedras. Ele sabia que as 5 pedras eram úteis.
não precisou usar 5, uma só era suficiente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Qualquer daquelas 5 pedras mataria Golias. Eu vou repetir. Qualquer das 5 mataria. Mas tinha que ter 5. Quantos querem essas pedras? Eu dei nome para elas. Se você quiser anotar, porque não está em livro nenhum, fui eu que dei esse nome. A primeira pedra é fé. A segunda pedra é honra. A terceira pedra é unidade. A quarta pedra é unção. E a quinta pedra é DNA. Alô? Não tem como você questionar esses nomes, porque foi eu que dei. Você dá o nome que você quiser. Eu dei esse nome. Por quê? Eu descobri o seguinte. Davi tinha essas 5 pedras. Alguém já foi a Israel aqui? Já foi? Quanta gente? Quantos vão a Israel? Eu não falei quantos querem, eu falei quantos vão a Israel. Ok, tinha anjo aqui tirando foto. E está levando para o Senhor para ele dar o dinheiro para você ir para Israel. Só de quem levantou a mão. Quantos vão a Israel? Pertinho. Só porque eu falei que tinha anjo. Irmão, Israel é uma terra que você encontra pedra em todo lugar. Porque é muito deserto. Pedra você tem para todo lado. Ali onde Davi estava, tinha muita pedra. Mas ele não pegou qualquer pedra. Ele foi buscar a pedra no lugar certo. A Bíblia diz que ele pegou as pedras no ribeiro de água. Qual a diferença? Profeticamente ele está dizendo, se eu sou um homem de adoração, é na adoração que Deus me dá as 5 pedras de vitória, porque a adoração é que muda tudo na vida de uma pessoa. Foi buscar pedras especiais, e essa pedra é diferente. Ele coloca, irmão, pensa comigo, ele coloca dentro do bornal dele, daquele lugar que guarda as pedras, ele enfiou a mão, ele não sabe qual que ele pegou. Pegou uma delas. Pode ser a de fé, pode ser a de honra, pode ser a de unção, pode ser a DNA. Uma delas ele pegou. Agora, se você tiver as 5 pedras, qualquer uma que você usar, vai vencer os gigantes na tua vida. Fé, eu já falei. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas honra é diferente. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que você viva muito e bem. Então, quando o gigante da enfermidade vem, o gigante da morte, se você é uma pessoa que honra, ele não pode tocar você. Eu vou repetir. A honra é o que sustenta a tua vida para sempre aqui na terra. E como é que a gente honra a Deus? Entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Só teve um glória a Deus e amém. Mas eu vou repetir, quando você honra a Deus com o seu dízimo e oferta, você está dando oportunidade para prolongar os teus dias na terra e viver sem enfermidade. Quantos estão aqui? E unidade, por que eu preciso de unidade? Porque Davi sabia que povo dividido não prospera. Pastor, como é que eu faço unidade? Na tua casa, irmão. Toda casa tem confusão. Alô? Mas Deus precisa de alguém que seja vínculo de paz. Quando tem alguém na casa, mesmo uma casa cheia de confusão, mas se tem uma pessoa que é vínculo de paz, Deus não deixa o Golias entrar, porque tem um que clama por unidade. E unção. Precisa de unção. E quem dá unção é o Espírito Santo. Agora escute bem. Já vamos quebrar algo aqui. Hoje está bom, né? Ok. Um cara chegou para mim outro dia, já faz algum tempo. Nem foi o primeiro, nem o segundo, mas a resposta minha é sempre a mesma. Tem gente que chega para mim, irmãos, tem a coragem de chegar para mim e falar assim, pastor, põe a mão na minha cabeça para que eu tenha a mesma unção sua.
Falei, vai trabalhar, vagabundo. Faz 30 anos que eu estou suando para chegar onde eu suei, você quer com a imposição de mão receber a unção? Unção não se conquista com imposição de mão. Unção se conquista com guerra, com luta, com vitória, com perseverança, de ler, de orar, de jejuar. É assim que se conquista unção. Essa é uma pedra que você tem que conquistar. E DNA, aleluia. DNA é aquilo que vem de geração. Sim ou não? Antes de aceitar Jesus, o teu DNA era de inferno, irmão. Mas agora você tem Jesus, tem uma nova hereditariedade. E a ceia hoje vai provar que a tua aliança é de uma nova hereditariedade. Um novo DNA. Então repete comigo: fé, honra, unidade, unção e DNA. Você vence qualquer gigante. E não deixe mais o medo te paralisar. Quantos são da Igreja Metodista Renovada? Não, só os que são membros daqui. Você tem que buscar o DNA do seu pai. E o teu pai se chama Apóstolo Joel. Busque o DNA dele. Fé. Será que ele tem fé? Como é que ele prova a fé dele? Com ousadia. O Alex mesmo falou agora, não deu nem tempo dele descansar, já está não sei quantos projetos, já quer 30 igrejas esse ano. Meu irmão, se você quer um DNA de vitória e de fé, pega o DNA do teu pai espiritual. Alô, você está aqui? Será que ele sabe honrar? Você tem que ser uma pessoa que honra, não só para cima, para baixo também. A gente tem que honrar, irmãos. Eu lembrei agora, eu não tinha falado isso em nenhum culto, vou falar agora. Eu aprendi com um pastor chamado Jorge Linhares, que um dos grandes erros do crente é que ele não honra para baixo. E ele começou a ensinar, eu nunca esqueci, e eu sou uma pessoa que faço o que ele faz. Eu não consigo ir num posto de gasolina e não dar uma boa gorjeta para o cara que pôs gasolina para mim. Eu não dou moedinha não, porque tem uns que só dão moedinha. Eu dou porque ele serviu, eu quero honrá-lo. Eu tenho uma moça que trabalha em casa há 22 anos. Começou lá conosco há 22 anos ou mais, velho. 24 anos ela trabalha na minha casa. A gente trata ela como filho. Os filhos dela a gente trata como neto. Ela tem as mesmas regalias das minhas filhas. Ela é empregada, mas tem as mesmas regalias. E tudo que a gente pode fazer, faz porque é alguém que está me servindo. Então eu tenho que honrar. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim, mas tem uns encardidos aqui que tem mão dura, não serve, não honra ninguém. Alô? Levanta a tua mão e fala, esta é uma noite. Eu tenho que sair daqui com um propósito. 2019 está à minha frente. Os gigantes estão aí. Leões e ursos estão aí. Deus não vai tirá-los. Mas eu recebo armas para vencê-los. Eu não posso chegar no fim de 2019 e olhar para trás e falar assim, por que eu não fui abençoado? Se havia tanta promessa.